Olá todo mundo, eu sou Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E hoje eu vou fazer mais um vídeo que eu já devia ter feito há muito tempo, tá bem atrasado, mas chegou a hora. Hoje é dia de falar sobre um sistema minimalista para jogos rápidos e sem mestre. Talvez o maior xodó da comunidade de jogadores de RPG solo na internet. Com vocês, Dominus hoje, Dominus ontem, Dominus amanhã, Dominus sempre. Eu nem lembro se fui eu que criei esse provérbio, esse bordão, mas eu já adotei ele há tanto tempo que eu não faço ideia. Se alguém lembrar de quem é o verdadeiro dono desse bordão, pode me avisar, eu me sentirei agradecido, mas o importante é Dominus! Dominus é um RPG que foi criado por um coletivo anônimo de pessoas chamado simplesmente de Iniciativa Dominus. O sistema está licenciado de forma aberta pela licença Creative Commons 4.0 CC BY, o que significa que você pode comercializar, você pode alterar, você pode remixar, você pode reeditar, você pode espalhar a palavra do Dominus por onde você quiser, da maneira como você quiser, inclusive vender. A questão é a seguinte, Dominus é um sistema, eu diria, genérico, mas ele não tem um módulo básico. Você só encontra Dominus na forma de módulos de cenário, módulos de aventuras, módulos de, enfim, voltados com temas específicos. E o mais interessante do Dominus é que existem centenas de módulos de Dominus. Eu estava lendo, inclusive, uma matéria que foi escrita no site Rede RPG, e ela falava que eram mais de 170 Dominus na época que a matéria foi escrita, e eu acho que não existe suplemento, não existe RPG, sistema algum no mundo que tenha tanto suplemento quanto Dominus. E claro, a imensa maioria dos módulos feitos para Dominus, eles são módulos gratuitos. Por quê? Porque eles lidam com temas que estão dentro de direitos autorais de outras pessoas, então eles são disponibilizados gratuitamente ao modo fan-made, né? Então nós temos Dominus de Perpétuos, né? Bem ao modo do seriado do Sandman. Temos Dominus Rick and Morty, Sombra de Colossos. Temos Dominus and Dragons, que é um suplemento fantástico que foi criado pelo Jefferson Pimentel, que ele inclusive está repaginando, reorganizando, ampliando para fazer com que se torne um suplemento comercial, o Dominus and Dragons. Temos Dominus baseados em jogos de videogame. E uma coisa muito interessante sobre o Dominus e os seus módulos é que quando você chega na comunidade de RPG solo, existem duas informações que você vai ter, quase que obrigatoriamente. Você vai perguntar por onde eu começo, alguém vai te dizer, começa pelo Dominus. Ele é o mais simples de todos os sistemas para jogar solo. Mesmo que você queira jogar o seu sistema favorito, por exemplo, um storyteller da vida, pegar um vampiro, um lobisomem, um changeling, um mago, você pega um módulo de Dominus para servir como seu sistema oracular, como seu emulador de mestre e associar ao sistema que você está tentando jogar. Com o vampiro isso vai funcionar muito bem, porque existe um Dominus Vampiro, a Máscara, por exemplo, né? Se você quiser jogar uma campanha ao estilo Space Opera, tá? Tem lá Dominus voltado para Space Opera. Especificamente, você quer jogar o Star Wars, que tinha o Star Wars Saga, aí você pega um Dominus de Star Wars, tem lá também, e você pode ter um emulador de mestre específico para o tipo de campanha e sistema que você está querendo jogar, e não precisa obrigatoriamente usar só o Dominus, né? Você não vai precisar usar só o sistema minimalista que está contido ali naquelas páginas. Mas vamos falar sobre Dominus em si. A proposta inicial do Dominus era que cada módulo, a proposta inicial, tá? Depois ele foi um pouquinho alterado. Cada módulo iria conter, no máximo, 4 páginas, incluindo já a sua capa e as regras básicas, que sempre devem estar presentes. As regras básicas do sistema. E aí, então, você imprime em uma folha só,
frente e verso, dobra, faz um folderzinho, como esse aqui. Esse aqui foi um Dominus que eu criei, né? Já foi amplamente divulgado ali na comunidade solo, o Dominus do Elefante da Arara. Qual foi a finalidade deste Dominus? Ele serve como um módulo independente, serve. Mas a verdadeira razão de ele existir era ter um emulador de mestre para eu jogar, eu e qualquer pessoa que queira jogar, a Bandeira do Elefante da Arara, do autor Christopher Castan Smith, lançado pela Devir, sem ter mestre, né? Então precisa de um emulador. Tá aqui, ó, prontinho, Dominus do Elefante da Arara. Mas esse não foi o primeiro Dominus que eu criei. E essa é a segunda informação que você recebe quando você chega na comunidade de solo. Ou de RPG sem mestre, inclusive cooperativo, tá? Se você não achou um jogo que atenda a proposta que você quer, eles dizem exatamente essas palavras. Faz um Dominus. Isso era até uma hashtag. Faz um Dominus. O Dominus, ele vai te permitir, inclusive, uma espécie de epifania. Porque a partir do momento que você se torna criador de Dominus, que você tenta adequar uma proposta sua dentro da estrutura de tabelas que esse emulador de mestre possui, uma estrutura padronizadinha, você vai tentar criar também uma regra extra, ou mais de uma regra extra, para adequar ao tema que você está querendo jogar, você se torna um mestre melhor, você se torna um mestre mais criativo, você aprende mais improvisação, porque você vai deixar a sua mente fluir dentro dessas tabelas enquanto você está criando. E você vai poder depois utilizar esses recursos que a sua mente vai criar, inclusive aqueles que forem dispensados, para as próximas aventuras que você for mestrar, por exemplo. Né? E para jogar solo, melhor ainda, você vai se tornar criador de uma ferramenta que você vai usar com toda certeza. Foi feito por você, para você, e aí você vai achar na internet alguém mais, talvez, que jogue a proposta que você criou, e isso vai ser muito legal. Foi o primeiro o sistema de RPG que me deu essa oportunidade de conhecer uma comunidade receptiva à proposta que eu criei, e eu já tive até o prazer de assistir uma gameplay de um Dominus que eu criei, e você não tem noção de como isso é massa. Isso é muito legal, tu criar uma coisa e ver as pessoas jogando, sabe? Deixa eu mostrar para vocês então os outros Dominus que eu criei. O Dominus do Elefante da Arara não foi o último nem o primeiro, tá? O primeiro, na verdade, foi esse aqui. Eu saí com ele da proposta inicial do Dominus, que era usar apenas dados de 6 lados. E eu fiz, eu aderi, né, à proposta que o Eric me deu de layout. Ele foi o criador do layout. Nós fizemos com que esse Dominus se parecesse com uma página do Street Fighter, o jogo de RPG, né, da linha Storyteller. Porque ele pode ser usado de forma independente, tem regras extras para isso, mas ele também pode ser usado como emulador de mestre especificamente para jogar Street Fighter, o jogo de RPG. Essa foi a proposta dele. Ele serve como uma junção de todos os jogos da série Final Fight com o Street Fighter 2 e com a ampliação que o contexto do Street Fighter, o jogo de RPG, trouxe para poder jogar, então, ao modo Dominus. Tá? Tem as tabelinhas, então, aqui. E o que me deixou mais orgulhoso até hoje foi esse aqui, exatamente porque eu gostei mais do resultado dele, tanto que eu fiz 2 vezes. Eu criei uma versão simples e uma versão avançada, que é o Galáxia D12. Esse aqui eu já joguei um bocado de vezes e eu não cansei de me divertir com ele, porque o gênero da Space Opera e da fantasia espacial, enfim, onde tem naves espaciais, onde tem guerras futuristas, eu sou vidrado. Esse aqui foi o Dominus que me deixou mais orgulhoso de criar. E ele também, assim como o Dominus Fighter, eu saí da proposta de usar somente dados de 6 lados. Ele usa dados de 12 lados. Recentemente eu criei mais um Dominus, que foi o Deuses de Dominus. Que também, esse sim eu mantive o padrão original de 4 páginas, né, para ser dobradinho. Usei somente dados de 6 lados, mas a montagem do arquétipo foi a parte onde eu tentei elaborar um pouco mais, saindo da proposta original de apenas sortear um dadinho, um arquétipo. Deixa eu falar então sobre o que é o sistema Dominus
sem ler para vocês aqui, ó. Teste. Ele chama de desafio. Você joga um dado, um só, e você tem que tirar 4 ou mais para passar. 3 ou menos é falha. Se qualquer situação te dá vantagem, você joga 2 dados e fica com o melhor resultado. Se qualquer situação te dá desvantagem, são 2 dados e você fica com o pior. Para o caso de você precisar fazer uma pergunta para um mestre, e não, obviamente você não vai ter um mestre ali, porque você está jogando sem mestre, você tem a dúvida. Você joga um dado e um resultado 4 ou mais significa uma opção, 3 ou menos significa outra opção. Então, se, por exemplo, você quer fazer uma pergunta de sim e não, você define qual é o lado que é sim, qual é o lado que é não, joga o dado. Isso é chamado de dúvida. Você monta o seu personagem com base num arquétipo, que pode ser sorteado ou combinado, conforme a sua vontade de jogar. E aí você sorteia a sua trama. A trama tem 3 etapas. O que está acontecendo ou o que já aconteceu, o que você precisa fazer e o que acontece se não. Ou seja, o que acontece se você falhar. Você joga as 3 partes e está montada a sua aventura. Pode ser até uma campanha inteira montada dessa maneira. E aí, para cada cena que você vai começar a jogar, você joga o dado de novo, definindo onde essa cena se passa, joga um dado para dizer se o foco da cena é um personagem ou um evento, e aí joga qual é o personagem, qual é o evento. A cena se resolve quando você achar que ela se resolveu, ou quando o grupo achar que ela se resolveu, se vocês estiverem jogando cooperativo, né? E é isso. Não tem mais muito o que acrescentar. Se você quiser elaborar uma cena, ou elaborar um personagem, ou elaborar uma informação, ou elaborar uma resposta que você quer obter do oráculo de maneira mais complexa, tem uma tabelinha ali que é chamada de banco de ideias. É banco de ideias ou banco de palavras? Agora eu não me lembro do banco de palavras, tá? Mas dá na mesma coisa que fosse banco de ideias, tá? Você joga ali, interpreta a coluna que você quiser conforme o contexto. Inclusive você pode jogar para mais de uma vez para pegar mais resultados de colunas e aí elaborar o seu resultado. E é só isso, gente. Esse é o básico do Dominus. Aí cada módulo de Dominus pode trazer uma ou mais regras extras que vão dar mais complexidade, mas principalmente trazer a cor do tema que você está querendo jogar. Vamos dar um exemplo. No Galaxia D12, uma das regras que eu achei fundamentais em colocar no gênero Space Opera era a questão da grande escapada. Em todas as histórias de fantasia espacial, acontece muito isso. As esperanças já se perderam, e aí de repente acontece algo que salva os mocinhos, ou que pelo menos tira eles da maior enrascada possível. Isso é característico do gênero, né? A grande escapada. Mas ao mesmo tempo também existe um momento em que pode acontecer de você se dar bem mal, né? Isso é chamado de desventura. Tá? Então você pode ser capturado, pode ser que os segredos que você tinha descoberto dos inimigos sejam perdidos e você não tem como levar para o grande império, enfim. Então, isso torna o módulo em si um pouquinho maior, com mais texto para ler, um pouquinho mais complexo, poderia se dizer, mas no final das contas aquilo ali é essencial para trazer a cor do gênero. Né? Tem um Dominus que eu curti muito assim, a textualidade dele, que foi o Star Wars A Ola Exterior, que ele tem tabelas para criação de mundos, de planetas ali, né? E tem o Match Warrior, que tem regras específicas para montar robôs. Enfim, tem tanta coisa legal no sistema Dominus, na comunidade de jogadores e criadores de Dominus, que eu acho que o tanto de minutos que eu já passei aqui falando de Dominus ainda é insuficiente para cobrir o quanto Dominus é legal. Se você curtiu esse vídeo, aperta aí no curtir, comenta aí qual é o Dominus que você mais gosta, quantas vezes você já usou ele solando ou jogando de modo cooperativo. Compartilhe esse vídeo com quem precisa conhecer o Dominus e até a próxima.